Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo ao episódio número 42 aqui do podcast do Tiago. O podcast onde eu entrevisto diversos especialistas de marketing, de negócios, empreendedores, para mostrar aquilo que realmente faz a diferença aqui no mundo do empreendedorismo e do negócio. Hoje tenho comigo um convidado, mais um daqueles convidados, daqueles mega convidados, o Luciano La Roça. O Luciano é um especialista em gestão de anúncios de Facebook e Instagram. É também o autor do livro Facebook para Negócios, e é considerado um dos maiores especialistas aqui do Facebook Ads no mercado da língua portuguesa. Olá, Luciano, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Tudo tranquilo, ou tudo tranquilo, aí eu posso mudar o sotaque, a gente combinou aqui de eu falar em português do Brasil, até para poder depois aproveitar esse conteúdo aí para o mercado brasileiro, que acaba sendo o mercado com o que eu trabalho mais, mas eu também falo português de Portugal, pelo fato de ter vivido toda a minha vida em Portugal, nasci no Brasil, acho que ainda vamos falar um bocadinho sobre isso, mas então aqui ao longo da entrevista eu vou falar em português do Brasil, para conseguir aproveitar aqui esse conteúdo aqui também para o mercado brasileiro. Então, muito prazer estar aqui com vocês, vai ser uma maravilha, como se diz aqui, uma delícia estar aqui falando com vocês e compartilhando aí o máximo de conhecimento com vocês. Maravilha, uma diversidade brutal aqui do Luciano. Então, olha, eu fiz uma curta intro, não é? Mas para quem não te conhece, quem é o Luciano La Roça, para além daquilo que eu descrevi? No fundo, uma introdução que tu quiseres fazer. Sim. Então, eu nasci no Brasil, mas com 3 anos eu fui a Portugal, então vivi a minha vida toda, nesse momento sou no Brasil, mas a minha vida toda foi vivida em Portugal, comecei a trabalhar lá, comecei como professor de tênis, então eu era professor de tênis durante grande parte eu fui jogador de tênis, na verdade, né? Aí depois de jogador de tênis eu passei para treinador de tênis. Aí eu comecei a dar aulas, aí me interessei, eu queria entrar na faculdade, deixa eu ver aqui um tema, porque eu nunca soube aquilo que eu queria ser, eu gostava de jogar tênis. Então, tem gente que você pergunta, o cara diz, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser... Eu perguntava para o Luciano até os 21, 22, ele não sabia te dizer, olha, não sei o que eu quero fazer. E naquela altura eu pensei, bom, mas eu estou com muito tempo livre, só dando aula, eu quero ocupar esse tempo. E eu pensei, bom, eu vou para a faculdade. Já tinha 20 anos, eu pensei, vou para a faculdade ocupar tempo. Já morava sozinho nessa altura, pagava minhas contas. E eu pensei, bom, tenho dinheiro sobrando, vamos estudar na faculdade. E aí eu acabei começando a estudar sobre comunicação, sobre escrita, etc. E foi aí que eu, por conta de umas entrevistas lá que eu tive que fazer para a faculdade, eu conheci o Paulo Faustino. E conheci o Paulo, a gente começou um blog em conjunto, comecei a escrever para a internet. E aí foi entrando nesse mundo aí do online, tanto que eu tive o meu primeiro computador faz 9 anos. Eu já tinha tido um computador antes da minha vida. Eu comecei a trabalhar com essas coisas mais de tecnologia aí nessa altura. E aí, bom, eu comecei a estudar sobre... O blog era sobre freelancing e eu comecei a estudar sobre meios do freelancer divulgar o seu próprio trabalho. E, curiosamente, se começava a falar sobre Facebook lá fora, em 2012. E eu pensei, bom, também vou escrever um pouquinho sobre Facebook aqui no meu blog. Comecei a estudar sobre a ferramenta. Aí o pessoal começou a adorar. Nossa, o único blog que fala sobre Facebook. E aí eu lembro que na altura eu publiquei um e-book, comecei a vender. Hoje o que é o livro Facebook para Negócios, na verdade, era um e-book em 2013. E foi a primeira vez que eu vendi assim uma grande quantidade de e-books na internet. Tipo, ganhei a mesma coisa em 24 horas, que eu geralmente demorava 2 meses para ganhar como professor de tênis. Aí eu pensei, bom, dá para ganhar dinheiro na internet, né? Esse negócio aqui não é só uns trocados assim no final do mês. Realmente dá para ganhar algum dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar, muitos clientes começaram a chegar dizendo, putz, eu gosto dos seus textos de Facebook, que tal você gerenciar minha página, que tal você fazer os meus anúncios da minha empresa? Então, pelo conteúdo do blog, fui atraindo clientes para trabalhar como freelancer, que era algo que estava fora dos meus planos e foi indo por acaso. E aí comecei também a lançar, aí comecei a ver, bem, mas eu tenho o livro, mas eu estou vendo que o mercado paga mais por curso. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conteúdo do livro, transformei em curso, conseguia vender por um preço 20 vezes maior do que o livro, as pessoas compravam mais fácil que o livro, então foi aí que eu comecei realmente a ter um negócio de verdade, comecei a vender mais. Eu comecei a ver que o mercado fazia isso. E aí eu comecei, naquela altura eu já trabalhava muito para o mercado brasileiro, e a partir de 2015 se intensificou, e aí eu comecei hoje 90% dos meus alunos são do Brasil, 10% são de Portugal,
Apesar de eu fazer alguns treinamentos em Portugal, o Brasil acaba sendo aí a principal mercado nesse momento. Mas eu amo Portugal. Eu digo que eu estou meio no Brasil, meio forçado, porque, enfim, por questões de negócios, mas se eu tivesse que decidir hoje, eu sei que Portugal é um local que eu gosto mais de viver. Mas é um país de 220 milhões aqui no Brasil, de pessoas. Então é um mercado que não tem comparação. Luciano, antes de continuarmos, imagina que a próxima Copa do Mundo tem final com Portugal e Brasil. Quem é que você apoiava? Então, olha, eu apoiaria Portugal porque nunca ganharam. Porque nunca ganharam. Então, acho justo, né? Precisamos, não? Precisamos. Os underdogs, apoiar os underdogs, eu acho justo. Tanto que eu fiquei extremamente contente pela vitória de Portugal no Europeu. A vitória do Jorge Jesus aqui no campeonato, na Libertadores. É verdade. E no sábado, quem sabe, não é? Neste sábado pode ser. Sábado, agora. Aliás, não sei quando é que vai para o ar, mas acho que quando for para o ar as pessoas já saberão o resultado. Exatamente, né? Exatamente. É capaz. Vai ser na próxima semana. Mas eu fiquei bastante contente, até porque quando o Jorge Jesus veio, eu sou do Benfica, né? E o Jorge Jesus era um cara que eu adorava, assim. Eu até hoje fico falando com os meus amigos que, olha, não vamos ver tempos iguais àqueles nos próximos anos. E aí eles são muito vingativos, por conta dele do esporte, do jeito as coisas que ele falou, etc. Aí o Jorge Jesus veio para cá e eu meio que queimei meu filme com os brasileiros. Eu disse, nossa, vai vir um treinador português e vai dominar esse negócio aqui. E os caras, um português, esse campeonato fraco, o cara não tem título. Então eu coloquei todas as minhas fichas em jogo. E aí ele começou mais ou menos, aí ele tem uma derrota de 3-4-0, eu fico assim, nossa, vou ter que ouvir esses caras o resto do ano brincando comigo por ter sido um treinador português. Porque o que teve atrás aqui, o Paulo Bento, né? Eles ficavam comparando. Teve aqui o Paulo Bento, também não fez nada. Eu, não se compara. Aí ele começou a ganhar. Aí eu, não, aí já... Aí eles davam desculpa, aí ele mudava essa desculpa, então foi muito bom. E aí eu lembro que ele ganhou a Libertadores, eu vibrei bastante. Olha, eu já não vibrava assim, acho que desde uma final da Liga Europa, para um time. E eu escrevi um texto até sobre isso, e esse texto viralizou no LinkedIn, e nesse momento está com 1,3 milhões de pessoas que alcançou esse texto, tudo organicamente. Um texto sobre o Jorge, foi um negócio assim, super simples. Eu saí no domingo, a minha mãe queria ir no IKEA comprar uns móveis, eu disse, vou só ali beber um café. Bebi um café, pedi um vinho do Porto, disse, olha, vou escrever um post. Postinho. Aí fiz um post, e aí ele chegou ao próprio Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus leu o texto, ele compartilhou com a família, e um amigo dele próximo leu o texto em direto na SIC. É verdade. Uau. Então, deu várias voltas aí, né? Um simples artigo. Então, foi bem interessante. Fantástico. Foi realmente um post muito interessante e as pessoas realmente deviam ler. Para quem gosta do Jorge Jesus e de futebol. E olha, tu falaste... Ele depois gerou outros problemas, que plagiaram ele, aí o pessoal começou a me acusar de plágio do meu próprio texto. Né? Porque uma página de fãs do Kim Barreiros copiou o texto. E copiou drasticamente. E aí o que começou a acontecer? O texto da página de fãs do Kim Barreiros teve mais compartilhamentos que o meu. Oh, God. Então, os jornais começaram a dizer que Kim Barreiros escreve texto emocionante sobre Jorge Jesus. E aí, o pessoal começou a achar o meu texto e começaram a comentar no meu texto, você plagiou do Kim Barreiros. Então, estava tudo errado. Não foi o Kim Barreiros que escreveu, foi uma página de fãs. Então, foi uma brincadeira assim que deu para rir bastante. Felizmente, eu tinha o horário dos posts e pude comprovar. Então, foi bem interessante. Só a internet, não é? A internet é maravilhosa. Olha, tu falaste no início que o ténis fez e faz talvez parte da tua vida, tu foste jogador profissional. Achas que o desporto e o ténis te ajudou de alguma forma na tua aventura, agora como empreendedor, como estratega de negócios? Claramente. Assim, eu não devo grande parte do que eu faço hoje ao tênis, principalmente por questões mentais, né? Você está numa quadra de tênis, você é a única pessoa que está lá, você não pode falar com ninguém, né? Porque isso é violação de regras. O seu jogo tem hora para começar, não tem hora para terminar, então ele pode durar 30 minutos, como pode durar 3 horas. O fato do jogador de tênis ter que andar sozinho grande parte do circuito, eu andei sozinho com 16 anos pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina, pegando ônibus, e acabou dando uma força mental
que efetivamente me ajuda hoje bastante nos negócios, isso sem dúvida nenhuma. É verdade, também acho que sim. E também o fato de teres ensinado ténis também te posicionou como alguém, como formador, não é? Esse que é o teu gosto para agora. Exatamente. Eu comecei a dar aulas com 16 anos, né? Poxa, Então, mas já sabias ténis aos 16? 16, 17 anos, eu comecei com 10. Eu Uau. comecei com 10 e aos 16, 17 anos já comecei a dar algumas aulas para pagar algumas despesas. Ok. E eu gostei de dar aula, e efetivamente é o que eu vou com alegria. Aristóteles fala muito, né, que a felicidade é você fazer realmente aquilo que você se sente feliz fazendo e que você tem potencial para fazer. Então, eu quando tô dando aula, eu realmente estou no meu momento feliz. Eu podia estar ali das 9 da manhã à meia-noite, 1 da manhã, falando, compartilhando, porque eu estou feliz fazendo isso. E dar aulas efetivamente me ajudou, começar a dar aulas de tênis, para que depois eu pudesse transmitir conhecimento sobre redes sociais, sobre conteúdo, etc. Então, sim, sem dúvida nenhuma, também teve esse impacto. E até porque eu trabalhava com crianças, e para você manter a atenção de uma criança, você tem que ser bem dinâmico. Senão, a mínima ligação, ela desliga de você. Então, foi algo, sim, que eu me senti bastante feliz fazendo. Muito bom. E falaste também há pouco que, depois quando já estavas cá em Portugal, não é, em Leiria, formaste em comunicação social. Queres contar um pouco sobre essa escolha? Como é que correu? E então, a de que forma é escolha, que te ajudou? assim, parte da minha carreira profissional é bem cômica e cheia de acasos. O que acontece? Eu estava morando em Alcobaça. Alcobaça. Eu vivi praticamente grande parte da minha vida em Alcobaça, entre Porto de Mós e Alcobaça. E naquela altura eu estava morando sozinho, porque aos 18 anos a minha mãe teve uma proposta de trabalhar para o Algarve. E eu tentei ficar uns 3 meses no Algarve dando aula e não curti, porque é uma vibe mais de turista. E eu gostava de dar aula para criança, eu gostava de formar crianças. E então eu pensei, não, vou voltar para Alcobaça. Com 18 anos eu passei a viver sozinho. Então já pagava minha casa, minhas contas, dava aula, etc. E lá para os 20 eu pensei, bom, vou entrar na faculdade porque tenho muito tempo livre. E aí, só que eu tinha um problema, eu não tinha carro nem tinha carteira de condução. E Alcobaça fica 30 minutos de Leiria, né, de carro. Mas aí eu pensei, bom, eu depois dou um jeito. Primeiro deixa eu entrar numa faculdade. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. E eu selecionei os cursos por proximidade geográfica. Ou seja, bom, em Leiria tem comunicação, em Peniche tem hotelaria, em não sei onde tem marketing. Então, assim, eu concorri para comunicação, hotelaria, marketing, e tecnologia para a saúde, solicitadoria. Então, assim, áreas completamente diferentes. Eu só queria pela proximidade. E aí acabei entrando em comunicação em Leiria. O primeiro semestre eu não fui uma única aula, porque comecei a tirar então minha carteira de condução e a juntar dinheiro para comprar o meu carro. E aí eu fiz todas as provas por apontamentos, por anotações dos meus colegas, né? Consegui passar tudo por exame sem em nenhuma aula. E aí eu comecei a ver que eu gostava de escrever. Comecei a ver, nossa, eu gosto de escrever. Então, assim, foi tipo um mero acaso, com talvez alguma sorte, com uma mistura muito grande, e foi bem interessante. Eu não sabia o que eu queria, eu comecei entrando numa coisa que eu até gostava. Então, tive uma ajuda externa que me encaminhou aí para esse curso. Então, foi muito bom, foi uma fase muito boa. E eu estudava de noite, né? Então, eu tinha aulas das 6 à meia-noite na faculdade e dava aulas das 9 da manhã às 6 da tarde de tênis. Então, eu sim, tinha o meu dia ocupado. E final de semana, eu ainda inventei de trabalhar como voluntário no jornal da faculdade. Então, eu tinha o meu dia a dia bem ocupado. Eu lembro que, tanto que na faculdade, nos 3 anos, eu saí 2 vezes para a noite. Eu não saí praticamente na faculdade, porque eu estava bem focado em conseguir os meus objetivos. Algo que o tênis me ajudou também a mentalizar. Exatamente. E depois do curso ainda experimentaste ser freelancer, jornalista freelancer, não foi? Fizeste durante uns anos. Ok. Experimentei. E o que é que gostaste mais e menos dessa experiência? Olha, o que é que eu gostei? Eu gostei de ter contato, porque eu fiz a maior parte que eu fazia era nas páginas de esporte e de economia. Então, eu gostava pelo fato de eu estar entrevistando empresários, né? Então, me permitiu falar com muitos empresários enquanto jornalista. Okay. A parte do esporte eu gostei, porque eu ia ver os jogos de futebol, etc. Mas, assim, foi até a página 2, né?
Ou seja, eu comecei a ver que o jornalismo não era aquele jornalismo investigativo, de reportagem, etc., que era, assim, muitas vezes um copy-paste de outras notícias ou negócios assim, tipo, sei lá, o karatê comunicava que o atleta tal participou na prova X, aí você tinha que ir lá escrever que fulano, ciclano. Assim, começou a perder a graça, além de que é um trabalho muito mal remunerado, né? E eu nunca tive o objetivo de ser rico, não tenho. Eu tenho o objetivo de não pensar em contas. Então, é assim, eu quero ganhar o dinheiro suficiente para eu não ficar questionando onde é que eu vou passar férias, ou que computador eu vou comprar, ou que celular eu vou comprar, ou que comida eu vou comer. Eu quero que chegue para isso. A partir disso, são detalhes. Só que o jornal, efetivamente, ele não ele fazia com que eu continuasse fazendo contas. Então, eu disse, olha, tipo, não, eu comecei já meio que mentalmente a abandonar a parte do jornalismo. Ok, exatamente. Abandonaste essa parte, começaste a perder o gostinho, mas depois em 2011 foi o ano em que formaste o blog Escola Freelancer, não é? Com o Paulo Faustino. Como é que conheceste o Paulo, já agora, por curiosidade? Então, o Paulo eu conheci... Por que foi? Deixa eu tentar lembrar. Entrevistaste-o? Não, foi antes disso. Okay. Eu estava... Porque na altura que eu comecei no jornal, eu continuava dando aulas de tênis também, algumas aulas. Okay. E eu lembro que eu estava sentado no café do tênis, aí eu lembro de estar vendo o jornal de Leiria e vi lá contando a história dele, um cara que ganhava dinheiro com blogs. Ok. E assim, uma das coisas que me incomodava, tanto nas aulas de tênis como no jornal, era o fato de eu não ter liberdade de tempo nem geográfica. Ou seja, eu tinha que entrar às 9 da manhã dando aula para um aluno que mesmo o aluno não queria estar lá, só estava lá porque o pai estava, então isso me incomodava. Para mim era um desrespeito com o meu tempo. E depois me frustrava muito quando, por exemplo, eu queria marcar férias e ficavam umas briguinhas para ver quem pegava as férias naquela semana que tem feriado para conseguir mais um dia. Aí eu pensei, putz, a vida é mais que isso aqui. A vida é mais que isso aqui. E me frustrava também, chegar no final do ano, você queria negociar o salário, o cara ficava discutindo por 20 euros, por 30 euros, se sobe o seu salário. Se não... Então, assim, não pode ser, isso aqui é pequeno demais. Tem que haver algo melhor que isso aqui. E aí eu comecei a procurar coisas com liberdade geográfica, de tempo e possibilidade de eu ganhar conforme o que eu trabalhasse. Por mim não me importava de trabalhar mais, eu queria ganhar mais. E aí vi o Paulo, vi a entrevista dele e pensei, putz, blogs, bacana. Aí eu próprio comecei a seguir o blog dele e comecei a ler e aplicar algumas coisas que estavam no próprio blog. E naquela altura, ele dizia uma coisa que era, bom, crie um blog sobre aquilo que você entende. E eu, naquela altura, eu entendi de duas coisas. Tênis, né? Eu estava começando no jornalismo, então não me considerava alguém que entendesse ainda de jornalismo a ponto de ensinar. Eu sabia de tênis e sabia como pegar mulher. E eu pensei, bom, tênis é um negócio que 2010 não tinha essa coisa de o celular tão bom para gravar um vídeo, para subir no YouTube, internet rápida, etc. Bom, eu vou falar sobre como pegar mulher. Então eu sabia que os meus amigos eram incompetentes nesse campo. E eu pensei, bom, como os meus amigos devem ter muitas pessoas. E eu na minha cidade, como vivia sozinho, desde os 18 anos, depois tive carro, então tinha era jogador de tênis, cidade pequena, a mulherada ficava louca com isso. Eu pensei, bom, vou escrever alguns textos ensinando os homens a conquistarem mulheres. Eu comecei a brincar com o meu blog, né? Eu comecei a ter as minhas primeiras experiências, e eu lembro que em pouco tempo o blog chegou às 500 visitas por dia. Poxa. E eu, uau! Sem nada de SEO, basicamente só... Eu não entendia nada. Eu instalava um monte de plugin lá para tentar fazer um negócio, etc. Porque eu relatava as minhas experiências. Então eu comecei a pegar mulher para ter experiência para relatar no blog. Então era um negócio bem louco. Muito bom. E aí eu tava eu trabalhava voluntariamente no jornal da faculdade também, e eles disseram, bom, nós precisamos de entrevistar alguém de Leiria, algum empresário de Leiria, que esteja numa área diferente. Aí eu propus entrevistar o Paulo. E aí eu entrevistei o Paulo. Aí nós ficamos amigos no Facebook, e numa determinada altura, isso, Facebook lá 2010, 2011, numa determinada altura ele postou quem é que estava interessado em criar um blog em parceria com ele, etc. Aí me propus. Aí fiquei em cima para fechar, para continuar. E aí eu comecei o blog sobre freelancing e abandonei lá o outro blog que eu tinha. Não fazia sentido do ponto de vista de posicionamento. Ainda existe ou já não existe? Não existe desde 2010. Eu nem conto o domínio, que é para o pessoal não ir naqueles sites de histórico e ver o que estava lá escrito.
Muito bom, que história brutal. E depois, de que forma é que esse projeto te influenciou para o resto da tua carreira? Foi mesmo catalisador, não é? No fundo. Então, foi porque foi aí que eu comecei a falar sobre Facebook, né? E a partir daí as empresas começaram a me contactar, aí comecei a ter clientes, né? Comecei a ter clientes, aí comecei a lançar o livro, comecei a fazer lançamento de cursos, palestras, consultorias, e aí as coisas foram fluindo. Aí depois, aos poucos, fui me desapegando um pouquinho só do Facebook, né? Para não ficar posicionado só numa ferramenta. E fui falando mais de marketing digital como um todo. Hoje falo muito sobre negócios, muito Isso. mais sobre negócios do que só marketing também. Porque eu começo a ver que muitas vezes o cara até pode fazer um bom marketing, mas existem outras coisas no negócio dele que, se não estão Pois, certo, o marketing não faz milagre, né? exatamente. É exatamente por isso que este podcast também existe. Mas olha, para quem nos está a ouvir e que quer começar a trabalhar como freelancer, já agora, que conselho é que darias? O que é que realmente fará a diferença para uma pessoa conseguir ter sucesso como freelancer em qualquer área? Olha, hoje em dia, eu diria que definir o nicho é fundamental, né? Então, se o cara, sei lá, se ele é designer, ele pode se especializar em redes sociais ou numa rede social específica, por exemplo. Trabalhar num nicho. Ou dentro da rede social específica, o cara pode ser, bom, eu sou designer focado em Instagram para o marketing de saúde. Uhum, Okay? uhum, Isso pode fazer sentido em muitos negócios, principalmente quando falamos, obviamente, do tamanho do Brasil, mas em Portugal também, em algumas áreas, pode fazer sentido. uhum. Como freelancer, eu procuraria trabalhar muito a própria marca pessoal. É determinante você trabalhar a sua Isso. marca pessoal. Essa história de ficar concorrendo aí a vagas de emprego nos sites, etc. Ok, pode funcionar, mas a partir do momento que você tem uma marca pessoal forte, as pessoas te valorizam muito mais, estão muito mais dispostas a pagar um valor alto pelo seu serviço do que Uhum. apenas quando você concorre lá numa vaga e a disputa é por preço, né? Muitas vezes. Então, pela marca pessoal, a pessoa diz, não, para esse serviço eu quero contratar o Luciano. É Uhum. ele com que eu tenho o sonho de trabalhar. E quando a pessoa vai nesse sentido, ela discute muito menos o preço com você. Muito Exatamente. menos o preço com você. Outro ponto importante é focar em clientes mais premium. Ou seja, a maioria dos freelancers vão focados em, não, eu tenho que conseguir cliente para começar aqui a entrar grana. E você se posicionar como uma pessoa que trabalha para clientes que tem um ticket menor, menores possibilidades de pagar para você, é ruim a longo prazo, porque você tem que ter muitos clientes para você manter uma demanda, um fluxo de caixa Pois. interessante. E a partir do momento que você posiciona pelo preço, é difícil você sair dessa, né? Então, pela minha experiência, o que eu vejo é você ter, imagina, você quer ganhar 5.000 euros por mês, você ter 10 clientes que te pagam 500 euros, Uhum. ou ter dois que te pagam 2.500, você vai ter um trabalho muito melhor nos dois que pagam 2.500, você vai dar muito mais resultado para ele, você vai ter uma vida muito mais tranquila e no final do mês você vai ganhar o mesmo dinheiro. Obviamente eu dei aqui o exemplo de 2.500, pode precisar de 1.000, etc. O valor aqui não interessa. O que eu quero passar para você é que, por vezes, menos é mais, tanto para a sua qualidade de vida, como para os resultados que você entrega para o seu cliente. 100% de acordo. Exatamente, faz toda a diferença para a tua vida e para a vida dos teus clientes, no fundo, não Sim, é? sim, sim. E olha, quais é que foram os maiores obstáculos que tiveste que ultrapassar para chegar à notoriedade que tens hoje em dia, basicamente? Foi trabalhar a tua marca pessoal, esse foi um dos grandes obstáculos, não é? Uhum. Que outros obstáculos é que te lembras que tiveste que superar para o estado em que estás hoje? Olha, eu diria que muitos dos obstáculos eram meus psicológicos, e acho que em algumas coisas ainda são. Hum, Então, por exemplo, eu, por ter nascido com uma família que teve uma fase difícil muito financeira, por ter trabalhado num clube que eles contavam todos os centavos, né, que eles gastavam. uhum, Então, a minha mentalidade financeira durante muito tempo ela não foi próspera. Ou seja, eu ficava sempre focado naquilo que eu poderia perder ao invés daquilo que eu poderia ganhar. uhum. Então, muitas coisas eu deixava de arriscar, eu pensava pequeno, Exato. etc. E hoje, apesar de ser bem menos, às vezes em alguns detalhes eu tenho que lutar contra a minha mente, porque foram muitos anos disso, e isso não me acelerou ao ponto que deveria ter acelerado. Mas, felizmente, identifiquei isso aí com o tempo. Boa. Então, foi a minha própria barreira mental nessa parte financeira. Foi pelo fato de, às vezes, quando você tem algum familiar que é empreendedor, que tem um negócio de sucesso, ele consegue te auxiliar em termos de estratégia, etc. No meu caso, isso não existiu.
Então, eu tive que aprender muito sobre como criar uma empresa, como criar processos dentro da empresa, como ampliar a marca, criar uma marca. Então, eu levei muita porrada até eu começar a entender sobre isso. Então, foi um obstáculo muito grande como criar um negócio em si. Porque o fato de você ser um freelancer e ter serviços, na verdade, você não tem um negócio em si. Você é apenas um prestador de serviços. Sim. Se você ficar doente, você não ganha dinheiro. É o seu tempo. Então, é o seu tempo. você está o tempo todo trocando o seu tempo por dinheiro. Quando você começa a conseguir escalar o seu negócio sem precisar de necessariamente você escalar o seu tempo, você acaba tendo um negócio muito melhor, não é? Então, eu acho que aprendi bastante também como criar um negócio. Eu fiquei muito tempo naquela, não, atendo aqui 5, 6 clientes, tá bom, eu tenho um negócio. Aí, quando eu comecei a formar a equipe, aí eu comecei a ver, bom, eu preciso de evoluir isso aqui de alguma forma. Então, eu aprendi a criar um negócio que seja replicável. Aquele negócio que eu posso não estar trabalhando, mas a empresa está fluindo. E isso aí é um ponto difícil de você alcançar. Tem muita gente que vive a vida toda pensando, sei lá, no negócio local, um dono de restaurante, que ele trabalha diariamente naquele restaurante desde os 25 anos até os 60, até não poder mais. Bom, um negócio para mim significa liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Se eu tenho um negócio que me obriga a trabalhar todos os dias das 9 da manhã às 10 da noite e eu não consigo me livrar dele, se eu não estiver lá, ele não anda, para mim não é um negócio que eu quero. Então eu fui aprendendo sobre negócios que eu queria durante os últimos anos também. Você também superar aquele medo de eu sou o melhor naquilo que eu faço e mais ninguém consegue fazer como eu, não é? Portanto, não. Na verdade, você é muito incompetente naquilo que você faz em muitos aspectos. Você é muito bom em alguns, mas não é tão bom em outros. Então, essa é uma questão de ego, né? É uma questão de ego e temos que tirar o nosso ego da jogada. Muito bom. Grande dica aqui do Luciano. E olha, tu és, basicamente especializaste em Facebook, não é? Facebook Ads e gestão de redes sociais. Mas lembras-te assim de um erro que tenhas cometido durante a gerir campanhas de Facebook e que serviu de uma grande, que agora é um mantra, o teu mantra número 1 de como gerir campanhas e o que não fazer para ter sucesso no Facebook? Olha, eu diria que não aceitar clientes que você não entende nem gosta do negócio dele. Tá? Então eu vejo que muita gente atende cliente porque, bom, vamos vender, sei lá, vamos vender joias premium para mulheres. Eu não tenho o mínimo interesse em joias premium para mulheres. Então, não adianta. Para você gerir, antigamente, 2012, 2013, quando começaram os anúncios, para você gerenciar um anúncio, era fácil. Você não precisava ter muito conhecimento sobre aquele produto, porque a concorrência era praticamente nula. Hoje, para você ter sucesso, você tem que entender muito bem as dores, uma empatia daquele cliente. Você tem que entender tudo sobre ele. Então, nesse momento, se você não está claramente dentro da cabeça do seu potencial cliente, é muito difícil você dar resultado para ele. Então, seja sincero com você e com o seu cliente, a ponto de dizer, olha, desculpa, mas nesse ramo eu não consigo te ajudar. Okay? Esse é um ponto importante para você não se queimar, não queimar o mercado e não queimar esse cliente também. Então, um erro que eu cometi foi lá no passado, eu, muitas vezes, por questões financeiras, aceitava um cliente de um negócio que eu ou não entendia ou não tinha a mínima intenção de entender. Então, eu não recomendo que vocês cometam esse erro. Não. Boa dica. E da parte dos teus clientes, dos clientes com quem trabalhas, antes de estarem contigo, quais é que são as principais ideias pré-concebidas sobre Facebook Ads que tu vês aparecer e que são grandes então, mitos? Eu hoje já, a parte dos clientes, a gente está focado principalmente na área educacional, na venda de treinamentos online, de consultorias, etc. Nós apenas ajudamos 2 ou 3 clientes fazendo lançamentos específicos, ou seja, a gente trabalha com esse cliente tipo 2 meses e meio, 3 meses por ano, e em cada mês é um lançamento de um produto específico. Então nós não trabalhamos com ele o tempo todo. Então nós dizemos o seguinte, olha, nós vamos lançar esse teu curso online ou esse teu o que for. A gente participa nesse lançamento, a gente faz tudo o que seja, anúncios, páginas, e-mails, tudo, e a gente fica com o percentual dos lucros desse lançamento. Então, é isso que a gente faz. Porque é algo que, o que eu vejo pessoalmente, se é algo que
é de longo prazo e eu não tenho total controle sobre isso, eu me desmotivo. Vou dar aqui um exemplo. Sei lá, ir na academia todos os dias é algo que eu cumpro há mais ou menos 6 meses. Eu curto porque eu tenho controle, eu decido ir ou não na academia. Quando eu trabalho, se eu faço campanhas de Facebook para um cliente durante 6 meses, muitos desses dias eu não tenho controle sobre o processo que é feito. Então é algo que eu vejo que a longo prazo não me motiva tanto de trabalhar. Então aos poucos eu fui aprimorando, juntando aquilo em que eu sou bom e aquilo que me dá prazer. E aí, aos poucos, vou juntando de forma a entregar o melhor resultado para o meu cliente. Então, muitas vezes eu vejo que esses clientes com quem eu trabalhava antes, eu trabalhei 3 anos em conjunto com o GivoChat. Eu fui responsável por implementar, eles são o terceiro maior chat do mundo, hoje eles estão atrás do Intercom e do Talk2. São a terceira maior ferramenta de chat do mundo e eu ajudei a implementar todo o marketing da América do Sul. E eu vi que o cliente muitas vezes ele acha que por ser você e você fazer aquele anúncio que vai ser um resultado bombástico logo ao fim de poucas horas ou poucos dias. E não existem milagres, por mais conhecimento que você tenha, a palavra teste ela é fundamental. Fundamental. Então, é isso que eu vejo. Às vezes o cliente acha que você vai apertar no botão e vai dar... Mas assim, a culpa não é dele. Vamos por partes. A culpa não é dele. O cara vê tanto conteúdo na internet de coisa mirabolante que ele acha que quando ele vai contratar alguém, aquilo vai dar certo. Logo, ao fim de poucos dias. Então a culpa é um pouco do conteúdo, porque as redes sociais passam apenas o lado bom da vida, né? Então o cliente, o que ele vê é só coisas boas. Ninguém faz um post no Instagram e diz o seguinte: putz, meu cliente me demitiu porque eu não consegui trazer resultado para os anúncios dele. Ninguém faz isso. Então, todo mundo acha que isso aí não... E o cliente que está lá no seu trabalho corrido do dia a dia, ainda por cima, ele só vê coisa boa ali, né? Então, ele acha que a gente, qualquer guru, que eu detesto essa expressão, mas qualquer guru da internet vai conseguir dar resultado para ele. E não é assim que as coisas funcionam. É mesmo. Faz todo sentido. E olha, falámos até agora que conhecer o público-alvo é super importante, que testar também é basicamente um must, não é? Para quem faz campanhas no Facebook. Haverá mais alguma dica que queiras partilhar com empreendedores que antes de anunciarem no Facebook, o que é que eles têm que saber para terem sucesso no anúncio do Facebook? Claramente entenderem o funil de vendas deles. Claramente entenderem que existe um funil de vendas, que a sua lead, o seu potencial cliente percorre esse funil até comprar de você, e que se você não tem claro na sua cabeça como funciona o seu funil de vendas, você vai ter problemas nos anúncios ou em qualquer outra coisa. Então você tem que entender o seguinte: vamos imaginar um funil de vendas na internet. A pessoa te segue no Instagram, ela interage com seus conteúdos, ela entra numa lista de e-mail e ela depois compra. Isso é, por exemplo, um funil que você faz aí dentro usando o seu Instagram, por exemplo. Então, quando você faz anúncios e você não tem ideia de como funciona o seu funil, a culpa não é dos anúncios. A culpa é o seu negócio que não está bem estruturado. E eu tenho estudado muito sobre negócios, principalmente sobre como replicar processos. Isso é uma coisa que eu estou vendo, eu estou descobrindo agora, e é fantástico a gente poder, aos 32 anos, estar descobrindo coisa nova. Né? Para mim, nada mais chato do que você achar que já sabe tudo. E eu estou curtindo muito essa fase, estou estudando que nem um louco sobre CRM, sobre script de vendas, sobre processo de vendas, porque eu quero criar processos replicáveis dentro da minha empresa. E eu acho isso fantástico, porque se você depende do talento de alguém, quando esse alguém vai embora, você está ferrado. Você vai ter um problema. Então você tem que conseguir, mais ou menos, aí vamos dar aqui o exemplo do Jorge Jesus, ele tem que conseguir que o Gabigol saia lá da frente e entre outro cara e faça gol. Exatamente. Em que ele entre no esquema da equipe e ele saiba o que fazer em poucas semanas. Okay? Então, eu sou cada vez mais apaixonado por processos replicáveis. Cada vez mais. E agora eu já vou num negócio e já tento ver, putz, ele está fazendo dessa forma, por que ele faz daquela forma? Por que a pessoa me atende no telefone tentando me vender dessa forma? Qual será o script, as objeções que ele está fazendo? Então eu estou adorando aprender sobre esse novo mundo. Porque é um novo mundo fundamental e cada vez mais importante. Porque está cada vez mais caro chegar às pessoas. Isso. Está cada vez mais caro. Então você tem que aproveitar muito bem o momento que você tem o contato de alguém.
né? Então, a gente, quando faz lançamentos, a gente calcula não só o custo por lead, mas o custo que essa lead veja os nossos conteúdos e compra o nosso produto. Então, o custo por essa lead não é só o custo de capturá-la, é o custo de fazer remarketing para que ela veja o resto. Então, esse é o custo total dessa lead. Então, Omnichannel, eu estou até escrevendo um artigo sobre as tendências de 2020 e Omnichannel vai ser um deles. Porque a sua marca vai ter que comunicar em vários canais ao mesmo tempo e vai ter que usar isso da mesma forma. Né? O cara não pode entender que está em ambientes diferentes. Então, eu acho que é isso. Já não lembro da pergunta, me entusiasmei com essa parte. Era mais um. Acho que ficou a ideia de que é importante, é realmente importante pensar no lifetime value de um cliente, não é? Sim, cada vez mais fundamental. E qual é? Achas que o e-mail ainda tem um grande papel, não é? O e-mail marketing. Cara, faz todo sentido, todo sentido. Quer dizer, depende do negócio que você tem, né? Depende do país, depende da cultura. Né? Eu ontem estava atendendo um aluno de mentoria que a menina é brasileira, mas está em Portugal. E ela estava fazendo anúncios para o WhatsApp. Eu disse, olha, você em Portugal é muito mais rentável fazer anúncios para o Messenger, porque é muito usado o Messenger. No Brasil, ao contrário. O pessoal praticamente não usa o Messenger e usa o WhatsApp. Então, essa questão cultural também é bem relevante quando a gente trabalha alguma marca. Olha, eu vejo que essa parte do marketing, de e-mail marketing, continua sendo extremamente importante. Extremamente. Hoje, se eu vou comprar um ticket para um voo, eu espero que ele chegue no meu e-mail. Então, a gente continua usando o e-mail igualmente. Então, não tem essa. Agora, obviamente, não tem as mesmas taxas de abertura de antes, não tem a mesma taxa de clique. Por isso que eu digo, já não basta você ter o e-mail do cara, você tem que ter o telefone, tem que colocar o cara no grupo de Telegram, tem que trazer ele para te seguir no Instagram, tem que ter o endereço. Eu ontem até escrevi um case de uma... Acho que eu tenho aqui. Aqui. Ó, o Nubank, para quem não sabe, ele é um banco 100% digital. É um banco brasileiro, 100% digital. Ele não tem uma única agência. Eu adoro o Nubank, porque o aplicativo realmente é bem simples. Você consegue fazer tudo lá sem precisar de falar com ninguém. E eles me mandaram uma carta escrita à mão. À mão. Brutal. Quer dizer, obviamente isso aqui não foi escrito à mão, mas Sim, foi impresso, mas como se fosse escrito à mão. Então, o banco digital... Pessoal, não é? O banco digital me enviou uma carta física escrita à mão. E no final tem um linkzinho específico para eles saberem o resultado dessa campanha, né? Então, eu achei super interessante, Genial. porque o cara está quebrando o padrão completamente para o outro lado. Mas eles estão entendendo que não basta chegar no digital as pessoas, você também tem que chegar no offline. No outro dia, vi uma campanha do Spotify no metrô, em São Paulo. Do Spotify. Assim, não existe essa de só digital, só offline, só online, se tem e-mail, se não tem e-mail. Existem vários canais. Obviamente, se você tem uma empresa de 2 pessoas, você tem que escolher 2 ou 3, porque você não tem mãos para... Mas assim que você começa a crescer, você precisa saber chegar a mais pessoas. E no fundo, acho que o que interessa é criar uma relação com as pessoas, não ter só um contacto, não é? Uma interação, independentemente da ferramenta, da plataforma, o que interessa é criar uma relação de longo termo, para depois então ser mais fácil de converter. Isso é o que está na base de tudo. E olha, já sei que tu tinhas escrito um e-book, não é? Mas como é que surgiu esta ideia de criar um livro? Portanto, qual é que achas que é a grande vantagem de escrever um livro no posicionamento como marca pessoal, etc? Sim. Então, primeiro, eu escrevi livros porque gosto de escrever. Esse é um ponto. Eu, por mim, só escreveria livros a minha vida toda. Se desse dinheiro, eu só escreveria livros. Esse é o primeiro ponto. Então, eu nunca fiz assim um livro naquela de, nossa, isso aqui é bom para minha marca pessoal. Todos os livros que eu escrevi foi por gosto, foi por paixão. Quando eu escrevi o livro a primeira vez em 2012, eu pensei, aquilo vendeu bem, vendeu muito bem. E eu pensei, bom, por que não publicar numa editora? Porque a gente tinha os livros físicos, só que era print on demand. Então, o fato de estar na livraria, etc., tem um peso diferente para as pessoas. Eu pensei, bom, preciso chegar com esse livro a mais pessoas. Isso estamos falando em 2012, 2013. O que aconteceu? Eu listei todas as editoras de Portugal, peguei todos os números de telefone, fiz um arquivozinho Excel e pensei, bom, vou ligar uma a uma. Aí comecei a ligar, a maioria delas me pedia 2 anos
para dar uma resposta para o livro. Eu pensei, putz, um livro de Facebook ainda por cima. Eu já não esperaria por um romance, uma poesia eu não esperaria 2 anos, quanto mais um livro de Facebook. E aí, bom, fui, nada. Aí apareceu a oportunidade da Chiado. A Chiado funciona num sistema um pouquinho diferente, que é meio que você compra, tipo, acho que 100 livros, 100 e poucos livros, como foi o meu caso, e aí eles imprimem, colocam no site da FINAC, da Bertrand, etc. Aí beleza, ok, foi a primeira vez que eu fiz isso. Era bacana, mas não era ainda o que eu queria, e depois surgiu a oportunidade da Marcador. E aí sim, comecei a publicar o livro, foi muito bem. E agora tem um que está só aqui no Brasil, o nome dele é Desperte Seu Conhecimento Milionário, ele só está publicado no Brasil. E ele, por conta do mercado ser maior, já vendeu muito mais do que o Facebook para negócios, apesar de ter todos esses anos. Ele foi publicado em julho. E o objetivo desse livro é ajudar pessoas a usarem o seu conhecimento online e venderem isso através de cursos, através de mentorias, palestras, etc. Alguém, sei lá, um professor de matemática, que além de ganhar dinheiro na sala da aula, ele quer criar um curso com dicas de matemática e vender online, por exemplo. Então é para esse público o livro, para ajudar alguém a usar o seu conhecimento e vender online ele. Muito bom. Olha, Luciano, estamos a chegar quase ao final, mas se os nossos ouvintes tivessem que levar um insight-chave aqui da nossa conversa, qual é que gostarias de destacar? O que é que achas que vale a pena levar aqui desta entrevista? Olha, talvez por isso estar muito quente na minha cabeça, mas tente criar na sua empresa processos que são replicáveis. Eu vejo isso aí cada vez mais fundamental. E para acelerar o crescimento da sua empresa, é o melhor. Quando um McDonald's, por exemplo, vai alguém trabalhar no McDonald's, eles não precisam de meses de treinamento. Está tudo já documentado, processos claros. Exatamente. Essa parte de documentar tudo o que você faz, uma ótima palavra que você usou, é fundamental também. Eu não sei se vocês no Google lá, certamente tem esse hábito. Tudo é documentado. Mas demora mais tempo, cara. Demora mais tempo naquela hora. Isso. Pois lá na frente compensa muito. Compensa muito. Então, documentar é uma coisa que a gente faz aqui. Então, a gente acaba um lançamento com o cliente, a gente faz um relatório extenso de tudo que deu certo, tudo que não deu, o que a gente tem que melhorar no próximo. Então, assim, documentar para replicar é fundamental. É fundamental. Mesmo, vamos de novo no negócio do Jorge Jesus, que ele tem, eu estava lendo no outro dia, que ele tem todos os jogos dele, ele tem documentado o que aconteceu naquele jogo há vários anos. Então ele tem todos os seus jogos passados completamente documentados com tudo o que aconteceu. Meu, isso assim, é fantástico. A nossa memória é falha. A nossa memória é falha. Ela falha muito fácil. E especialmente quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que transmitir isso para outras pessoas. Então documentar e replicar é fundamental. Não só para mostrar a outras pessoas, mas talvez para identificar o que é que funciona mal, não é? O que é que realmente faz a diferença neste processo. Portanto, realmente faz a diferença total. Eu concordo 100%, Luciano. E olha, nos últimos 5 anos, lembras-te de criar algum hábito novo que mudou drasticamente a tua vida? Alguma coisa? Pode ser profissionalmente ou pessoalmente. Lembras-te de alguma coisa que te destaque? Deixa eu pensar. Um hábito novo de saúde, um hábito de rotina. Deixa eu pensar. Bom, eu tenho alguns. Tenho alguns. Primeiro, eu crio conteúdo todo santo dia, já pelo menos há uns 2, 3 anos. Independente da mídia que for, todo santo dia tem algum conteúdo em alguma mídia, nem que seja um story. Tem um conteúdo. Tem um conteúdo. Aliás, o primeiro ano de escola freelancer eu escrevi 360 artigos. Então é praticamente um artigo por dia. E agora que eu tô numa... Só falhaste o dia de Natal, o Ano Novo? Sim. Foi esses dias assim que o álcool não permitiu. De resto... Exatamente. Então, e essa questão do hábito, essa pergunta é muito interessante, porque eu tô numa fase agora que eu tô estudando um pouquinho de Aristóteles, entendendo um pouquinho como é que eles pensavam, que eu gosto, acho que faz sentido nos negócios. E eles reforçam muito a questão do hábito. Como é que o prazer está muitas vezes no hábito, de você adquirir um hábito, você se propor e você concluir esse hábito que você está fazendo.
Então eu vejo, putz, faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque as coisas que eu faço há vários anos, repetidamente, são aquelas que me dão realmente mais prazer, né? Então, eu me comprometer com isso. Outro comprometimento que eu tenho agora, que adquiri nas últimas semanas, é responder sempre ao e-mail num prazo máximo de 24 horas. Então, tem sido importante para mim. Por quê? Porque eu, por exemplo, evito o WhatsApp. Okay. Eu evito o WhatsApp. Porque, por várias razões, até já escrevi sobre isso, até deu alguma polêmica, mas eu acho a pior ferramenta de comunicação que existe. Okay? Porque ela torna tudo urgente, tudo passou a ser urgente e nada passou a ser importante. Então, por exemplo, internamente a gente só se comunica pelo Basecamp. A gente não usa, tipo, o WhatsApp só no caso de, sei lá, caiu o site, por exemplo, ou foi uma conta de anúncios bloqueada, aí liga. Mas de resto a gente só se comunica por Basecamp. É uma cultura de empresa que a gente está tentando criar. Okay. Né? E tem dado certo. Eu já demiti funcionário porque ele não era responsável com a comunicação dele. É importante para ti. É uma cultura muito forte. Especialmente, são 10 pessoas que trabalham de forma remota. Então, você estar contactável é fundamental. É fundamental você respeitar esse princípio. Então, tem esse hábito, eu evito ao máximo o WhatsApp, por exemplo, evito ao máximo. Por várias razões. Primeiro, porque o áudio não é pesquisável, eu acho isso horrível. Né? Então, se você tem um problema com algum funcionário lá na frente, com algum cliente, etc., e o cara diz, eu disse isso, e você diz, não, você não disse. E aí você tem que procurar 300 áudios. Não faz sentido. Áudio, a pessoa acaba demorando mais tempo para dizer algo que ela diria em menos tempo escrevendo. Então, o áudio, a pessoa começa, Luciana, então, eu hoje, enquanto estava andando na rua, e passou um cara, eu pensei, mas eu recebi, há 1 minuto passou, a pessoa não te disse nada. Fazer conversa, tá? Entende? Escrevendo, como dói, não sei, deve doer os dedos, as pessoas são mais diretas fazendo isso. E além de que você mistura a sua vida pessoal com a profissional, eu acho que não faz sentido. Então, são esses hábitos aí, eu evito essas ferramentas, e óbvio, eu tento fazer exercício praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias, exercício físico, é algo que eu gostava, que eu me desleixei durante algum tempo, e hoje voltei e vi que é fundamental, porque em períodos menos bons, foi a atividade física que me manteve com vontade de fazer as coisas. Então é algo, sei lá, tem gente que vai à missa ao domingo, eu vou à academia todos os dias se eu puder. Já não jogas ténis então? É só academia? Jogo de vez em quando, infelizmente aqui na cidade onde eu estou, o tênis não é muito fomentado aqui. Okay. Mas quando eu estou em Portugal, eu faço questão de praticamente todos os dias jogar um tênis, jogar um pádel, que eu também gosto. Está muito na moda o pádel, né? Eu joguei pádel pela primeira vez quando eu tinha 10 anos. No Rio Grande do Sul. Before it was cool. Exatamente, antes de ser modinha. Antes de ser modinha. Eu lembro, eu tenho 32, foi há 22 anos. 22 anos. E por causa do pádel eu comecei no tênis, porque eu tinha experimentado no Brasil, quando eu fui lá visitar o meu pai, foi meu avô na altura que me levou, aí eu procurei pádel em Portugal desculpa, eu falei 2010, é quando eu tinha 10 anos, 10 anos, 22 anos, quando eu tinha 10 anos. Então, não havia pádel, então eu fui pro tênis. Uma boa escolha, no fundo. Olha, se tivesses que oferecer um livro de marketing, empreendedorismo, negócios, o que quer que seja a alguém, qual é que teria que ser? Tirando o teu livro, não pode ser, não vale o teu livro. Rework. Olha, já não é a primeira pessoa. Vou recomendar 2. Ok. Rework e Princípios, do Ray Dalio. Ray Dalio, ok. Princípios. Esse ainda não tinha sido sugerido aqui no podcast. Ele é recente. Ele tem 500 e poucas páginas. Ele fala de como é que um cara criou princípios na empresa dele para ter uma empresa de trilionário. Então, muito, muito bom. Muito, muito bom. Boa. Fica já aqui nas notinhas. E antes de terminar, Luciano, qual é que foi a pergunta que eu não te fiz e que gostavas que eu tivesse feito? O que é que gostavas de ter respondido que eu... Escapou-me. Essa é difícil. Se lembrares de alguma coisa, claro. Deixa eu pensar. Não, eu não posso deixar... Jornalista não pode deixar nenhuma pergunta. Olha...
as principais diferenças de marketing de Portugal para o Brasil. Isso, olha, eu fiz essa pergunta ao Paulo. Disse que era fazer aqui, mas já tinha uma lista muito grande, então. Mas se quiser responder já agora. Então, eu seria uma pessoa muito mais feliz se o português pegasse algumas coisas boas no marketing que o brasileiro tem. Uhum. E quando eu digo coisas boas, obviamente todos os países têm as vantagens e desvantagens. Eu digo, eu viveria em Portugal muito mais facilmente do que vivo no Brasil. Até para uma pessoa vegetariana é bem mais fácil aí do que aqui. Aliás, um hábito que eu adquiri, deixar de comer carne faz uns 3 anos. Então pronto, está entre os 5 anos que eu te perguntei. Entre os 5 anos aí, não por uma questão ambiental, não por saúde, por uma questão moral. Desde pequeno nunca fez sentido para mim matar um ser vivo para eu sobreviver. Então consegui me manter. Eu já tinha tentado fazer isso há muitos anos, mas agora está mais fácil. Olha, eu queria que o mercado português tivesse mais a capacidade de erro que o mercado brasileiro tem. O brasileiro, se ele não ganha dinheiro, ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem segurança. Então, ele precisa de ganhar dinheiro. Ele tem pouco a perder. Né? O português, então, felizmente... Como? Acha que arrisca mais, então? Arrisca mais nos negócios, arrisca mais, pensa maior. Pensa maior. Eu acho que Portugal, infelizmente, perdeu um pouquinho aquela coisa que existia nos descobrimentos, né? Vamos sair por aí, vamos conquistar o mundo. Descobrir. Eu vejo que, por ter tudo isso como garantido, eu vejo que às vezes o pessoal acaba pensando pequeno. Eu acho que o português podia muitas vezes pensar globalmente naquilo que ele está fazendo. Né? Então eu vejo, o português, a primeira oportunidade é abrir um cafezinho. Né? Ele vai lá, tem o seu cafezinho aberto. Felizmente eu vejo mudando um pouco com a questão das startups que está acontecendo, etc. Eu vejo mudando um pouco esse cenário, que é ótimo, mas poderia mudar uma velocidade muito mais rápida. Eu vejo muito o português primeiro vê se dá certo com o outro e depois ele aplica. E eu vejo que o brasileiro primeiro testa e erra e depois se der errado, dane-se, vamos fazer outra coisa. Então eu acho que se Portugal arriscasse um pouquinho mais a nível de empreendedorismo, eu acho que os empreendedores teriam uma vida bem mais completa, porque a gente vai desaparecer. Então eu gostaria muito que os empreendedores de Portugal arriscassem um pouquinho mais, tivessem um pouquinho de medo de errar. E do lado oposto, o que é que os brasileiros poderiam aprender com o que se faz aqui? Olha, eu acho que eles são muito imediatistas. Okay. Imediatistas. Vou te dar um exemplo. Eu estava ajudando um cliente a implementar um processo de vendas na empresa dele. E é difícil criar um processo aqui. É difícil porque a pessoa quer fazer do jeito dela. Então, é muito ansioso. O brasileiro, se você manda uma mensagem no WhatsApp, por isso que eles usam tanto o WhatsApp também. Por uma questão de ansioso. Okay? Porque se você visualiza e não responde, ao fim de 30 minutos você já está levando em cima de novo. E aí, visualizou e não respondeu e tal. Então, eu acho difícil criar em Portugal muito mais fácil. Acho que financeiramente, apesar de tudo, o português é mais responsável. Okay? O brasileiro, como arrisca mais, também não tem medo de alavancar e muitas vezes fazer uma jogada que coloque o próprio negócio sendo comprometido. Okay? E um dos princípios que o Raidalho passa lá no livro é o seguinte: nunca entre num negócio ou nunca arrisque a ponto de que, se você errar, isso possa comprometer o seu negócio. Okay? Então, eu já vi muita gente arriscar demasiado o negócio quebrar, porque queriam fazer tudo numa tacada só, 2 tacadas só. E o português nisso é mais paciente. Então, eu queria um meio termo, né? Eu queria um país no meio do Atlântico que juntasse aí o meio termo de cada um e trabalhasse aí esses 2 pontos. Fantástico, Luciano. Que pontos de vista super interessantes. Olha, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Se quiseres partilhar aqui algum link, o teu site, etc. Olha, Luciano La Roça. Tipo, não há mais ninguém. Tem mais nenhum. É fácil fazer. Não tem mais nenhum. Jogar no Google e tá lá. Não tem. Nessa parte não tem concorrência. Mas pronto, é lucianolarroça.com, é a base. lucianolarroça.com, o site. Aí tem Facebook, eu ando mais ativo pelo Instagram. Ok. Reposto algumas coisas no LinkedIn, no Facebook. E ano que vem vou estar muito ativo no YouTube. Aliás, vou reformular todo o escritório
para gravar vídeos aqui. Muito bom. Luciano, olha, foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo teu tempo, és uma inspiração realmente para todos nós. E foi fantástico. Olha, espero que tenhas gostado também da entrevista. Muito bom. E pronto, ficamos em contacto. Muito obrigado pelo teu tempo, Luciano. Ok? Então vá. Olha, muito obrigado e um abraço. Um abraço. Pronto, foi então o final do episódio número 42. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, não se esqueça de deixar o gosto. Subscreva o canal, que eu vou pôr aqui a bolinha. E partilhe, faça todos os sociais para partilhar esta mensagem com mais pessoas que achem que faz sentido. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.